Meu nome é Francisca Manes Michalowski. Manes do meu pai e Michalowski do marido. Mas tudo começou quando, no século XIX, no início do século XIX, ou no fim do XVIII, a Polônia perdeu a soberania. E aqueles poloneses ficaram dominados por outros povos, porque eles dividiram a Polônia em 3 partes. Uma parte para Áustria, outra para Alemanha e eu acredito que a maior parte é para a Rússia. E aqueles poloneses ficaram sem pátria, ficaram 128 anos naquele sistema sem pátria. E daí eles eram tratados como escravos lá na Europa. Aí, com a abolição dos escravos aqui no Brasil, era Dom Pedro II, o imperador, os escravos negros foram embora das fazendas, das residências, acho que até do palácio, foram tudo embora, foram para o interior e lá formaram lá as famílias deles no sertão, né? E Dom Pedro desesperou, porque daí ficou abandonado todo o trabalho das lavouras, da agricultura, da pecuária, até as obras da cidade também ficou com falta de mão de obra. Aí Dom Pedro pediu mão de obra da Europa. E quando esse povo que recebeu essa notícia, todos se candidataram para vir para o Brasil, porque daí eles vinham oficialmente para o Brasil e aqui eles prometeram de dar um pedaço de chão para eles poderem trabalhar. Aí eles se candidataram para vir para cá. Outros países vieram antes, a Alemanha, a Itália, outros povos vieram antes, porque não era só a Polônia que foi convidada, foram convidados outros também, e eles vieram antes. E os nossos, quando chegaram aqui, eles chegaram em 1890. Quando chegaram aqui, já tinha trocado o sistema de governo, aqui já Dom Pedro não era mais imperador. Então, esse povo não ganhou assistência. Eles não ganharam professor, não ganharam médico, não ganharam assim uma assistência boa. A minha avó paterna chegou grávida para cá. Quando chegou, eles tinham feito casas de capim, porque não tinha madeira, eles ganharam material para serrar tábuas e derrubar pinheiro e fazer casa. Mas, no momento, eles fizeram casas de capim. Então, meu pai contava sempre que, quando ele nasceu, dentro de casa chovia mais do que lá fora. Aí eu dizia assim, mas pai, por que chovia dentro de casa? Aí, porque lá fora já tinha sol e lá dentro ainda estava pingando do capim que cobria a casa. Eu sei ler e escrever em polonês, porque eu aprendi. Primeiro eu aprendi e depois... Olha, tudo isso. E daí tinha uma escolinha, mas não tinha professor. Daí eles pediram uma pessoa da Europa para vir ensinar. Até os 13 anos eu aprendi a ler e escrever em português, em polonês, e daí comecei a aprender a falar e ler e escrever com 13 anos. E casei e vim para Ponta Grossa, então comecei a estudar. Porque quando eu era criança, meus pais eram lá no sítio, não tinha escola.
E para trazer custava muito, né? Então eu comecei a aprender e aprendi a falar. Ela contava a história, até ela conversava com as pessoas na Polônia. As pessoas perguntavam: quantos anos a senhora foi para o Brasil? Daí ela respondia: não, eu nunca morei aqui, meus pais nasceram aqui. Daí ela ficava, as pessoas: mas nossa, a senhora fala polonês também. O pai foi me registrar e ele falava mal o português. E ele não lembrava o nome dos meses. E disse para o secretário que era no fim do ano que eu nasci. Aí ele falou: é outubro, novembro? Ih, tem galo cantando. Meia dúzia de galo. Meia dúzia, não. Tá bom os vigamentos, porque eles fizeram tudo à mão, sabe? As vigas, eles fizeram à mão tudo. Não deu nada. Quando eles chegaram, que não tinham onde morar. Mas a viga é a mesma há 100 anos, 130 anos. De cerne, e cerne não apodrece. As tábuas apodreceram, mas o figamento ficou. O figamento é feito de madeira cerne. Sabe o que é, né? Daí esse topo, o telefone não pegava daqui até Ponta Grossa, aí a gente vinha no topo. E quando vinha aqui no topo, o telefone funcionava. Depois ele ficou mais possante quando puseram uma torre lá em Quaraji. Daí começou a pegar melhor aqui. Eu ainda queria ir naquele pinheiro, mas agora não aguento. Tem um pinheiro que se nós 4, 5 não abraçamos. Aonde que fica, dona Francisca? Ele está aí para dentro. Primeiro, eu me lembro quando ela costurava, que tinha muita coisa que ela fazia e trabalhava até de noite, de madrugada, costurando. Uma das coisas que me marcaram muito a minha infância foi vê-la sempre costurando na máquina, e aquilo fez com que eu, né, como criança, tivesse vontade também de costurar as minhas próprias roupas, mas ela que fazia as minhas roupas naquela época, né? E mais tarde eu fui para um curso de corte e costura, influenciada, não que ela me falou, mas de vê-la, né, sempre na máquina de costura, costurando e com prazer, porque ela fazia aquilo com muito prazer. Tanto é que eu fui para esse curso e acabei fazendo todo o meu enxoval, inclusive o meu vestido de noiva. Quando eu tinha 5 anos, minha mãe começou a estudar. Daí, quando ela ia para a escola, né, fazer o cursinho de admissão para entrar no ginásio, ela me deixou sozinha, mano. Daí a professora dela perguntou para ela por que ela estava tão nervosa, que ela estava tão assim apreensiva, não estava prestando atenção, nada. Daí minha mãe falou: não, eu deixei minha filha de 5 anos sozinha em casa. Daí a professora disse: não, pode ir lá buscar ela, traga ela aqui que ela vai assistir a aula conosco também. Foi daí que ela resolveu, então, me colocar no jardim. Eu estudei aula no Regente Feijó, à noite. A dona Francisca estudava à noite também, não era de dia. Né? Para as meninas, era à noite. Mas eu fui professora da dona Francisca há anos atrás. E desde então,
nós nos tornamos muito amigas. E amigas de fato. Não ficou só amigas assim, de professora e aluna. Assim, ela é amiga de anos, anos. E fui professora das filhas delas também. Da Vera também foi minha aluna, a Beatriz foi minha aluna. E trabalhava de dia. Daí, nesse tempo, ela foi ser professora e resolveu de um dia para o outro. Ela resolveu estudar, ela não tinha nem identidade, nem título de eleitor. Então, ela pegou uma companheira, né, que ia estudar também, e foram na delegacia, que tirava a carteira de identidade, né. Daí, quando chegaram lá, os policiais até começaram a mexer com elas, achando que elas eram prostitutas, e fazer carteira profissional, né, porque naquela época tinha. Daí ela fez o título, ela começou a votar, né, era uma das poucas na cidade que faziam, porque as mulheres eram donas de casa, né, e ela, como queria revolucionar, né. Ela começou a dar aula e se entusiasmou. Qual matéria que ela começou dando aula? Ela era professora primária. Não. Daí depois, quando ela fez faculdade, ela fez geografia e pedagogia. Daí ela conta até hoje que quando ela foi fazer a identidade, ela tinha que levar uma carta de autorização para o meu pai assinar, autorizando ela a fazer documento. O marido tinha que autorizar. E ele assinou numa boa, porque ela disse, ó, eu vou fazer uma coisa e não adianta você dizer que não quer que eu faça o que eu vou fazer. As minhas filhas são professoras também, as duas. Então, é uma tradição na família isso. Daí, mais tarde, eu já formada em magistério, ela também, com mais idade, fez magistério, fez desde o ginasial, depois magistério, e eu via que era possível. Eu, com 3 filhos, ela também, já com as filhas já criadas, foi para uma faculdade, fez uma faculdade, depois complementou com mais uma, e eu, vendo que era possível, segui o exemplo dela, indo também para uma universidade, com 3 filhos pequenos. Isso foi uma grande influência na minha vida. Eu era menina, com 8 anos, fui para a cozinha, fazia comida. Às vezes a coitada chegava em casa, filha, mas você fez bolo para o almoço. Mãe, mas era um bolo salgado. E daí ela tinha que comer, coitadinha. Daí ela almoçava e corria para outro emprego. Toda a vida ela foi professora, então ela incentivou a gente a fazer escola normal e ser professora. Ela passou no ginásio em primeiro lugar e na faculdade também. O primeiro vestibular nós fizemos juntas, ela passou e eu reprobei. Os irmãos, você é louca em ser professora, estudar, onde já se viu, largar tudo e estudar. Mas ela não teve proposta. Os irmãos não estudaram. Não, só ela. Só ela lutou e o meu pai apoiou. Quando nós soubemos que ela tinha passado no vestibular, a família inteira ficou feliz, né? E ela foi no trote, passaram no trote na minha mãe, pintaram ela e puseram um laço vermelho na cabeça. Isso foi há 50 anos atrás. Ela tinha 55, então, quando ela se formou na escola normal. Não, na faculdade. Ela foi até diretora de escola mais tarde, né? Na prefeitura. E ela deu aula no Regente. Foi uma professora e punha as professoras dela na linha. E daí arrumamos uma criançada e chegamos esse desfile devia ter sido filmado. Esse até eu queria que fosse filmado. Chegamos na entrada da avenida lá, toda a criançada e as professoras. Quando começou a tocar o bumbo para ir caminhar, as professoras andaram acho que meia quadra e cada uma pro lado. Foram escapando, tinham vergonha de ir desfilar com aquelas crianças descalças. Aí eu digo, não, eu vou. As crianças vão desfilar, eu vou junto. Eu tava, sempre a gente punha uma roupinha melhor. Eu fui com a tropa toda, com toda a criançada. As professoras fugiram todas, mas as crianças passaram a avenida inteirinha
descalço, as coitadas. Sei que quando cheguei na segunda-feira no colégio, o padre veio me cumprimentar. Ele diz, única que entendeu o que eu queria, porque ele queria mostrar para o povo que tinha essas crianças de dificuldade e também precisavam estudar para ajudar a legião. Nós ficamos na rua, não tinha onde morar, não tinha casa. Ficamos naquela casa, mas eles foram lá para fazer uma reforma, tiraram todas as madeiras de volta da casa, nós ficamos no relento dentro da casa. Ela saiu e foi na igreja e pediu para Nossa Senhora que abrisse as portas para ela, que ela não estava sabendo o que fazer. Como é que ela ia cuidar de nós, né? Sendo que ela não tinha onde morar. A casa que ela morava era para ser dela, só que tiraram a gente de lá. Daí ela entrou na igreja, chorou bastante, ficou a tarde inteira na igreja conversando com Deus. Daí quando ela estava saindo da igreja, veio uma ideia dela procurar uma pessoa muito querida dela. E ela conversou com uma senhora, que era amiga dela. E ela falou com a mãe dela mesmo, para a mãe dela emprestar dinheiro para minha mãe, comprar uma casa para nós. E nós ficamos, acho que uns 30 dias ainda dentro da casa lá. E foi construída uma casa assim, rapidinho, para a gente poder morar. E nós entramos na casa, a casa não tinha nem vidro ainda. Aonde que era essa casa? A que nós morávamos era aqui, que foi destruída praticamente, né? Aqui onde tem aquele prédio. E daí nos mudamos para outra casa, que foi muito bom para nós. Era uma casa nova, tudo maravilhoso. E ela lutando sempre. A nova é lá na São José. Aonde ela está hoje? Onde ela está hoje. Desde aquela época. Só pela pessoa dela, como ela, a inteligência dela, uma senhora de idade, depois de casada, ainda ia estudar, já mereceu. E não só era simpática, como ela é respeitosa pela atitude dela. É uma pessoa que tem uma atitude, uma idoneidade. Olha, que hoje em dia é pouco de encontrar uma pessoa com a idade que ela está, idônea como ela é, e outra, sabe pensar, sabe falar. Não ficou, vamos dizer, uma velha, assim, uma senhora de idosa, assim, difícil de falar. Ela entende tudo. E ela era, assim, uma pessoa de cuidar muito quando ela sabia que alguém estava com algum problema, ela ia, e eu ia com ela tinha um chevette, que aquele chevette dela, a gente, onde nós precisávamos, ela estava ali. Então ela plantou e ela está colhendo agora com, não sei, milhares de vezes junto, porque ela fez um trabalho durante a vida dela maravilhoso em tudo. Inclusive tinha umas amigas dela, né, colega de sala, que moravam em Jaguariaíba, e elas chamavam de mãe de mãe. Da onde que você acha que veio essa inspiração para ela? Porque assim, ela não tinha referência. Por que ela ia querer estudar? Ela queria crescer, ela queria melhorar a vida dela. E na época, foi o que ela achou que dava certo. Eu acho que foi uma inspiração assim, meu avô era uma pessoa muito inteligente, lia muito, então contava muitas histórias, e ela, eu acho que viu nisso um exemplo. Os anos que ela vive é uma glória, né? Talvez seja uma recompensa pela vida maravilhosa que ela nos proporcionou. Porque, apesar de a gente ter uma vida média, né, na classe média, ela tentou, estudou, fez todas as filhas estudarem, e nós conseguimos tudo que temos hoje. Anos, minha avó. Muitas vezes eu olhei nos seus olhos e perguntei: a senhora tem noção da importância que tem para nós? E ela, entre risos, sempre respondeu: tenho. Sempre respondeu: tenho, mas para acabar esse assunto e essa conversa e começar outra.
porque fica sem graça e não tem o que dizer de si mesmo. Pois então, minha avó, eu vou lhe contar que para mim existem pessoas que todos deveriam conhecer e passar um tempo na presença da pessoa. E a senhora é uma dessas pessoas. É uma das pessoas mais representativas da vida de muitos que estão aqui. Representa a força da mulher, a coragem de quem em uma época que nada podia, fez muito, para que hoje muitas de nós possamos fazer mais. Representa a coragem de quem não tem medo de trabalhar e enfrentar o que tiver que enfrentar. Por si mesma, pelos seus, mas por quem tem menos relações também. Representa as mães que, mesmo trabalhando bastante, ainda assim conseguem dar conta. Representa as pessoas que, depois de tanto, voltam a estudar e atingem o objetivo, mesmo com tudo para dar errado. Essa é você, minha avó. Já trouxeram tanta contribuição para nossa oficina de Santa Rita e que vai ajudar muito a criancinha pequenininha que nós estamos assistindo. Vou te dizer que eu não conheço nenhuma mulher mais forte, mais competente, mais lutadora, entende? Pelas coisas que ela quis. Depois que ela se aposentou, era minha companheira de viagem. Então, nós conhecemos um pedacinho do mundo com ela, nós duas, sempre juntas. Tinha uma viagem, eu e a mãe. Fomos Istambul, fomos conhecer o Gran Bazar em Istambul. E depois fomos para Portugal, conhecemos Portugal. Fomos para a Suíça. Fomos na formatura do Marcos, na Suíça, em Mônaco. Nós fomos para a Itália, fomos para a Polônia, fizemos alguns cruzeiros. Fomos para a Holanda, Amsterdã. 10 filhas levaram ela. Mas ela era tão animada, ela levantava cedo e punha o maiô. Daí dizia, mãe, mas ainda é cedo. Mas eu vim para tomar banho na piscina, eu vim para sassaricar. Eu não quero ficar olhando os outros, eu quero sassaricar. Então, ela deu muito exemplo para a gente, não se entrega, ela sempre está com a cabeça erguida. E foi muito legal a nossa viagem para o Canal do Panamá. Nossa, aquela do Canal do Panamá, para nós foi uma aula, foi a última. Istambul, fomos conhecer o Gran Bazar em Istambul, para Portugal, fomos para a Suíça, fomos na formatura do Marcos, na Suíça, em Mônaco. Eu acho que o lugar que ela gostou mesmo também foi a Polônia, e foi muito legal a nossa viagem para o Canal do Panamá. Nossa, aquela do Canal do Panamá, para nós foi uma aula, foi a última. Porque a gente teve uma aula antes de passar no canal. No navio eles dão uma aula e daí assistimos essa aula e depois nós ficamos muito encantados com a viagem. Há tantos anos atrás que fizeram aquele cruzado Pacífico para o Atlântico, foi uma coisa sensacional. Foi para marcar a última viagem. Sou uma grande companheira de viagem da Dona Francisca. Fizemos muitas viagens. Ela me convidava para ir, fui várias vezes com ela para Foz do Iguaçu, porque nós éramos loucas para fazer compra. Eu sou uma pessoa também meio consumista que nem ela. Mas viajamos por muitos lugares desse Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro. Estivemos sempre juntas. Então, nessas viagens, ela vibra com tudo, né? E todos os momentos da minha vida com a minha mãe sempre foram momentos assim de coisa boa, entende? Porque ela era uma mulher forte, mesmo que ela estivesse enfrentando dificuldades e tal, ela sempre foi forte e nunca deixou nada perecer, sabe? Então, aquela emoção de ver o entusiasmo dela, isso faz com que eu também sinta esse entusiasmo, né? Pela vida e nunca deixar que coisas negativas nos abatam. Então eu
resolvi, todos estavam almoçando, eu resolvi tomar uma sopa. Aí eu pedi para o garçom, eu quero uma sopa. Ele trouxe a sopa, eu fiquei tomando a sopa. A dona Francisca estava na minha frente, uma sopa mais ruim do mundo. Mas eu fiquei tomando um pouquinho, porque eu não queria comer outra coisa. Aí eu fui tomando, tomei a sopa. Mas ruim. Aí a dona Francisca pegou e disse, puxa, me traga uma sopa igual essa do Moacir, me traga igual a dele. Ele trouxe a sopa e ela também não gostou da sopa. Então foi uma farra lá da história da sopa. Eu quero chegar na idade dela como ela, porque só eu já estou com 91 anos, então está perto de chegar no dela também. Assim Deus me dê isso que ela tem hoje. Não encontro ninguém que não goste dela. Ela é a mais duradoura da família, né? De toda, tanto do meu pai quanto da família dela. E admirável por viver tantos anos também, né? E o túmulo da minha irmã. Ia na igreja todo domingo ela ia na igreja. Mas sem que ela mandasse, ela não ia. Mas não orava o terço inteiro, mas ela tem muita devoção. Daí, às vezes, quando ela não tá muito boazinha, assim, ela diz, ai, mas eu não ando muito bem, acho que eu vou tostar a viola, ela diz assim. Daí eu digo, não, dona Francisca, a senhora vai ficar para semente, a senhora vai ficar para semente, não se preocupe. Deve ser, não sei se recompensa, o que é que Deus colocou na vida dela para ela continuar ainda tantos anos. Eu tenho uma missão, por isso que eu tô aqui ainda. E eu não descobri ainda qual é a minha missão, mas eu vou descobrir. Ela disse, falou uns 2 anos atrás já, ela vem falando que ela tá aqui na Terra ainda. Não foi, né, ainda porque ela tem uma missão aqui na Terra e ela não sabe ainda o que é, mas ela acha que é para nos acudir alguém, sabe? Ela conseguiu tudo na vida dela através de muito trabalho, muito trabalho. A melhor mãe do mundo. Nós nunca apanhamos da nossa mãe. Ela era brava. Ela nunca ergueu o dedo contra nós, sabe? Ela sempre ensinou e a gente aprendeu sem precisar muita luta. Aprenderam por amor, então, né? Agora, a dona Francisca passa para nós uma cultura admirável, né? Ela tem muito conhecimento de mundo, conhece muitos lugares, então ela nos conta sobre a história. Agora mesmo foi um período de política, ela se envolveu bastante e ela nos conta passagens do passado sobre a história nas épocas da política, né? Tem ela assim como uma segunda mãe mesmo da gente. Quando estava grávida, há 23 anos atrás, eu fiquei com vontade de comer morango, ela foi e comprou 2 caixinhas de morango para mim, né? E ela sempre foi muito carinhosa com a gente. E nós conversamos muito. Eu sinto nela, assim, quando eu vou lá, que ela gosta muito de conversar, seja de política, ela sempre está atualizada. Então eu converso com ela como se fosse uma pessoa até mais nova do que eu. E a gente gosta de estar com ela assim, principalmente quando às vezes ela está um pouquinho sozinha, assim, claro, ela sempre tem acompanhante e tal, né? Mas quando ela está um pouquinho mais sozinha, assim, sem estar muito rodeada de gente, daí a gente prefere ir nesses momentos, né? Porque daí a gente sabe que ela gosta de estar sempre conversando, contando os fatos da vida dela. Então, um exemplo de vida a ser seguido. Ela é extraordinária. A minha mãe é uma super heroína, é uma super mulher. Francisca, para mim, é uma surpresa a afinidade que eu tenho, que eu consegui psicológica com ela. São 75 anos de lembranças. A mãe sempre foi uma guerreira, sempre ensinou para nós ser guerreiras e
E trabalhou muito, muito, muito. Que protejam os professores e que sejam sempre responsáveis, e vale a pena. Quando a gente termina a missão, a gente se sente feliz, porque trabalhou para as crianças que merecem ser respeitadas.